Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje daremos continuidade ao Sacramento da Penitência, parte 2. A palavra penitência tem dois significados: virtude e sacramento. Como virtude, nos leva a detestar os nossos pecados e ter um propósito de não ofender mais a Deus. Nesse sentido, é sinônimo de arrependimento. Antes de Cristo, a virtude da penitência era o único meio pelo qual os homens podiam alcançar o perdão de seus pecados. Como sacramento, é instituído por Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do batismo, ou sacramento pelo qual o sacerdote, como instrumento de Deus, perdoa os pecados cometidos depois do batismo, quando o pecador está sinceramente arrependido. É o sacramento da cura, da conversão. É o sacramento dos mortos. Após o pecado mortal, é este sacramento que nos dá vida. Jesus Cristo instituiu-o no mesmo dia em que ressuscitou. João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Parafraseando as palavras de Jesus, o que ele disse foi: como Deus tem o poder de perdoar os pecados, agora vos transmito o uso desse poder. Quaisquer pecados que perdoardes, eu os perdoarei. Quaisquer pecados que não perdoardes, eu não os perdoarei. O poder de perdoar os pecados é parte do poder sacerdotal e tinha que se transmitir de geração em geração por meio do sacramento da ordem sagrada, ou seja, o sacerdócio. O sacramento da penitência, ele reconcilia a alma que se separou de Deus por um ato grave e deliberado, ou seja, pelo pecado mortal, e a graça santificante volta a essa alma. Os pecados veniais também são perdoados. Eles devem também serem confessados, porque mesmo que não nos separem de Deus, dificultam a irradiação da sua graça na nossa alma. Esse sacramento, ao mesmo tempo que perdoa o castigo eterno devido pelo pecado mortal, perdoa pelo menos parte da pena temporal devida pelo pecado. Esta pena nasce da dívida de satisfação que contraio com Deus pelos pecados, mesmo depois de terem sido perdoados. Ou pagamos essa pena com orações, mortificações e outras boas ações feitas em estado de graça nessa vida, ou teremos que pagá-la no purgatório. Outro efeito deste sacramento é devolver os méritos das boas obras que havíamos perdido pelo pecado mortal. Toda boa ação que realizamos em estado de graça, com a intenção de agradar a Deus, é uma ação meritória, isto é, merece-nos um aumento de graça nesta vida e de glória no céu. Mesmo as ações mais simples, uma palavra amável, um gesto de cortesia, feitas com o amor de Deus, causam esse efeito. Muito mais as orações, missas e sacramentos. No entanto, o pecado mortal cancela todos esses méritos acumulados, mas Deus, na sua bondade infinita, permite que o sacramento da penitência nos devolva tais méritos perdidos. Ele também nos dá o direito a graças atuais de que possamos necessitar para podermos satisfazer os nossos pecados passados e vencer as nossas tentações futuras. Esta é a graça sacramental que nos fortifica contra as recaídas no pecado. É o remédio espiritual que fortalece e cura. O sacramento da penitência frequente é uma das melhores defesas contra o pecado mortal.
Todos esses efeitos do sacramento, restauração, aumento de graça santificante, o perdão dos pecados, a remissão da pena, a devolução do mérito e a graça para vencer as tentações, são possíveis graças aos infinitos méritos de Jesus Cristo. Há 5 condições para recebermos dignamente o sacramento da penitência: exame de consciência, contrição pelos pecados, ou seja, o arrependimento, firme propósito de não pecar, confessar os pecados ao sacerdote, ou seja, acusação dos pecados, absolvição, que é o perdão dado pelo padre, e o cumprimento da penitência. O exame de consciência é um esforço sincero por recordar todos os pecados cometidos desde a última confissão. O que vamos receber é um sacramento, cuja eficácia Cristo morreu após longa agonia. Por isso que nosso exame deve ter uma preparação pausada e cuidadosa. Para refletir sobre os pecados cometidos, devemos buscar os mandamentos de Deus e da Igreja, os pecados capitais. A contrição dos pecados e o propósito de não mais pecar é um pesar de coração e detestação do pecado cometido, com o propósito de não mais cometê-lo. Deus só perdoa os pecados se os pecadores estiverem arrependidos. Espécies de contrição. Pode ser perfeita ou imperfeita. A contrição perfeita é a dor dos pecados, que nasce de um perfeito amor a Deus, de o termos ofendido. Esta contrição perdoa o pecado mortal imediatamente, sempre que tenhamos a intenção de nos acusarmos dele na nossa próxima confissão. Já a contrição imperfeita é uma espécie de dor mais egoísta, mas também é dor, que nos consegue o perdão no sacramento da penitência. Nasce do temor da condenação eterna e de outras penas que ameaçam o pecador. Ao confessarmos nossos pecados, o sacerdote ele assume o papel de um juiz. Ele vai avaliar se o que confessamos é pecado ou não, caso não saibamos e tenhamos dúvidas, se ele é venial ou mortal. Após a confissão e ouvir a penitência e orientação do confessor, devemos cumprir logo a penitência. Todo pecado provoca um dano na alma, deixa uma mancha. Para pagá-lo, o sacerdote nos dá uma penitência, mas muitas vezes não é suficiente para apagar a mancha. Depende do pecado cometido. Porque com o pecado surgem a culpa e a pena temporal. A culpa é perdoada na confissão. A pena temporal são apagadas pela penitência. Parte das penas temporais podem ser apagadas também por orações, mortificações, boas obras, indulgências, que são graças que a Igreja concede aos fiéis, perdoando as penas temporais, e o purgatório. Por fim, não podemos confundir confissão individual com confissão comunitária ou celebração da confissão. A confissão individual é o modo ordinário de receber o perdão. Já a confissão comunitária é o modo extraordinário de receber o perdão. Em casos de perigo iminente, de morte, lugares de difícil acesso de um sacerdote e número grande de penitentes. Caso as situações acima normalizem, devemos buscar a confissão individual. Na celebração para a confissão, as pessoas se preparam para a confissão individual.